Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, e para fechar esse ciclo do primeiro semestre de 2021, nós aqui do Introvertendo estamos lançando um conteúdo especial. Esse episódio de hoje é parte de uma palestra, uma roda de conversa, na verdade, que eu dei junto com o William Timura e a Andrea Werner num simpósio de autismo da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Essa live foi muito legal, a gente falou muito sobre ativismo, sobre a história do Introvertendo, sobre a nossa relação enquanto autistas. A Andrea falou um pouco sobre o trabalho dela também, e foi uma conversa tão legal, que eu decidi guardar o material junto com o William e a gente resolveu lançar agora. Esse evento tá disponível para ser assistido de forma completa no YouTube, o link tá na descrição ali do nosso site do Introvertendo, introvertendo.com.br, mas aqui você ouve as melhores partes, os melhores momentos com uma edição, com áudio melhor, igualzinho mais ou menos, né, da forma como a gente fez naquela palestra sobre autismo e ensino superior que saiu no início deste ano de 2021. É isso, pessoal. Queria agradecer bastante a todo mundo que tem acompanhado o Introvertendo em 2021. Nós vamos ter um mês de descanso, porque esse ano tem sido realmente muito tenso, muito complicado, mas a gente volta em agosto e com força total, espero eu. Beleza, pessoal? Fiquem aí com o conteúdo dessa palestra. Falou! É um prazer estar aqui com vocês. Eu já me sinto super à vontade com esses rapazes. O William eu não vi há um tempinho, mas o Thiago, de vez em quando, a gente está se esbarrando por aí, né, Thiago? Pelo menos todo dia no Twitter. Acho que já fui bem apresentada aqui, mas, além de tudo, eu sou uma mulher neurodivergente. Eu não sou autista, mas eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Só pelo barulhinho da minha cadeira mexendo aqui já dá para perceber. Quando você conhece um autista, você começa a ver na família, assim, você entende por que tem um autista, né? Tem questões genéticas aí que depois a gente começa a entender. Nunca a família é uma família de pessoas neurotípicas, né? Então estou eu aqui uma pessoa também neurodivergente. Eu vou ler aqui da minha colinha, gente, do Thiago, porque os dois têm um currículo muito bacana, então eu vou apresentar os dois, eles vão falar um oi, e aí depois a gente vai começar, eles têm uma palavrinha muito bacana para falar sobre protagonismo autista, sobre experiências inclusivas, podcast, canal do YouTube, e aí depois a gente vai para o bate-papo. O Thiago é jornalista, meu colega, pela Universidade Federal de Goiás, é técnico em informática para a internet pelo Instituto Federal de Goiás. É escritor, também meu colega escritor. Lançou em 2019 o livro-reportagem Histórias de Paratinga. É autista, é ativista, é integrante do Introvertendo, que é um podcast muito bacana que está sendo muito bem recomendado por aí. Que é um podcast no qual os autistas conversam com outros autistas, outros convidados, sobre temas interessantes. Oi, Thiago, fala um oi aí para as pessoas, já tem muita gente aí nos comentários, pelo que eu vi. Olá, André, eu já tô ficando vermelho. É um prazer estar aqui conversando com você e com o William. Eu lembro que há quase 2 anos a gente estava nessa formação, na época ali da campanha do Fórum MMS, né, conversando um pouco sobre essas questões próprias da comunidade. E é bom, assim, quase 2 anos depois estarmos aqui todos juntos de novo. Muito bem, bem-vindo aqui, Thiago. O William Timura é mestrando em informática para a educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é youtuber e programador. Ele pesquisa como aplicativos e jogos podem contribuir para a avaliação e aprendizagem de crianças com autismo. E ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Asperger, né, que é o que a gente chama de autismo leve hoje em dia. Também integra a equipe do Introvertendo, tem um canal do YouTube, ele vai falar mais, mas enfim, bem-vindo, William. Muito obrigado, Andréa. Prazer aqui, como o Thiago falou, estar aqui com vocês. Eu me sinto muito acolhido aqui, para mim parece que eu estou em casa, né, falando com vocês, realmente tenho essa sensação também. É muito legal ver, né, a empolgação do pessoal querendo falar sobre autismo, querendo entender mais sobre autismo. É um tema que tem sido, né, do meu foco desde que eu fui diagnosticado, também é do meu tema de pesquisa, né, mas é claro, acaba sendo algo que não tem como se falar sem considerar outros aspectos sociais, né, afinal de contas eu sou um indivíduo autista, vou continuar sendo até o final da vida, até onde eu saiba, né? Então eu imagino que tenho muita coisa ainda para vivenciar, muita coisa para aprender e gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas experiências junto com o Thiago aqui. É mais focado hoje, né?
sobre o Introvertendo, e também vou falar um pouco do meu canal, que são algumas mídias, né, que nós autistas estamos produzindo pela internet, nas redes sociais, e enfim, né, sempre tentando de alguma maneira compartilhar essas experiências do autismo sob a vivência dos próprios autistas mesmo, né? Muito bem. Então agora eu vou passar a palavra para o Thiago para ele falar um pouquinho, e já antecipo assim que isso para mim é uma coisa incrível, porque quando meu filho foi diagnosticado há 10 anos atrás, isso era uma coisa inexistente. Não só esse bate-papo da gente virtual, como autistas com canais no YouTube, com podcasts, essa coisa toda é muito bacana. Enfim, gente, aproveitem, vocês que chegaram agora nesse mundo e podem contar com autistas em todas as mídias, né, invadindo esses espaços e fazendo essas experiências serem inclusivas de verdade. Thiago, fica à vontade aí. Então, Andréia, é interessante você falar, né, sobre essa época que você teve o primeiro contato com o autismo. Acho que foi ali em 2010, né, mais ou menos, se não me falha a memória. Eu fui ter o primeiro contato com o autismo em 2013. E a comunidade do autismo era muito diferente naquela época, até onde eu me lembro, né? Tinha os primeiros grupos sobre autismo, eu vi ali alguns autistas compartilhando algumas coisas, algumas experiências, mas tudo engatinhava bastante. A história do Introvertendo tem um pouco a ver também com esse crescimento do que eu às vezes costumo chamar de que é a primeira onda de ativistas autistas do Brasil. Porque todos os autistas, ou pelo menos a grande maioria dos autistas que estão se propondo a falar sobre autismo na internet de alguns anos pra cá, estão aí cerca de 10 anos, às vezes um pouco menos. E eu sou fruto disso, e tem vários motivos que a gente pode colocar aqui, né, para falar. Com certeza o maior acesso ao diagnóstico, a própria questão da internet, né, a internet no Brasil se disseminou muito mais ferramentas, o WhatsApp, o 4G e etc, questões tecnológicas. Mas eu acho que o ativismo dos autistas hoje, né, quase aí cerca de 10 anos depois que ele começou a se desenvolver no Brasil, é algo que a comunidade não pode mais ignorar. E que bom que a comunidade está recebendo isso, né, às vezes bem, às vezes não tão bem, mas eu fico muito feliz de estar aqui. E já que a gente está falando de experiências inclusivas, eu quero contar um pouquinho, rapidamente, a história do Introvertendo, só para quem não conhece. O Introvertendo é um podcast sobre autismo, ele foi lançado em maio de 2018, então agora em maio ele completa 3 anos de existência. A gente tem aí mais de 160 episódios lançados até hoje, com foco de autismo na vida adulta. O nascer do Introvertendo foi na universidade, quando eu estudava graduação em jornalismo ali na UFG. Eu procurei por outros autistas na universidade, porque eu tinha um diagnóstico recente, não conhecia ninguém que tinha o mesmo diagnóstico. E aí eu conheci uma psicóloga que tinha o atendimento, né, de um estudante da medicina que também era autista. E aí entre eu, ele e ela decidiu, vamos montar um grupo. Esse grupo foi juntando várias pessoas de vários cursos. A gente ia para esse ambiente da terapia, mas era tudo menos a terapia. A gente conversava sobre trocentas outras coisas. E aí eu comecei a perceber que a gente conversava coisas muito diferentes que as outras pessoas conversavam. E eu falei, seria legal, né, transportar isso para o diálogo. Porque assim, o ativismo dos autistas começou muito com criação de conteúdo, então eu conhecia blogs de autistas, canais no YouTube, mas eram produções individuais, e aí eu ficava pensando, né, se um dos critérios diagnósticos do autismo é a dificuldade de interação social, é muitas vezes a dificuldade de fazer parte de grupos, né, de compartilhar essas experiências, que legal seria se tivesse um projeto coletivo de autistas. Então foi mais ou menos assim como o Introvertendo nasceu. Ele nasceu entre os estudantes da UFG, mas à medida que eu fui conhecendo também outros autistas em outros lugares do Brasil, incluindo o próprio William, a gente foi expandindo. E hoje o Introvertendo tem gente das 5 regiões do Brasil. Além de mim e do William, tem mais 8 autistas. Então é muita gente aí que é um trabalho feito sobre muitas mãos, muitos braços. É bem legal essa história do podcast Introvertendo, né? Até onde eu saiba, né? Não vejo não sei da existência de nenhum outro projeto assim que consiga durar tanto tempo, né? Quanto o Introvertendo. E eu acho que uma das coisas bem bacanas é justamente ser um espaço que a gente discute muita coisa, né, Thiago? A gente fala sobre muitos assuntos. Inclusive eu fui ser o integrante, né, do podcast. Meio que por acaso, digamos assim, porque eu e o Thiago a gente acabou se cruzando, né, pela internet. Eu acabei criando o meu canal do YouTube na época, e por conta, né, de ser a gente está falando de uma esfera na internet que ainda era pouquíssimo apropriada, vamos dizer assim, né, pelos autistas. Ainda é, na verdade, na minha opinião, mas hoje um pouquinho melhor em comparação a 2 anos atrás, né, quando eu criei o meu canal.
E, inevitavelmente, você conhece essas pessoas, né? Inevitavelmente, você, em algum ponto da história, vocês convergem em algumas ideias, até em alguns movimentos, né? Como o Thiago bem citou, a questão do MMS, que foi uma fake news ainda que a gente luta contra até hoje, né? E outras questões que sempre ameaçam os direitos dos autistas e outros temas polêmicos, né? Então, a gente sempre, inevitavelmente, a gente acaba se encontrando no meio dessa trajetória, e com o Thiago não foi diferente. Eu tive esse convite, eu tive essa oportunidade para gravar ali junto com vocês, e hoje o quê? A gente gravou mais de 10 episódios, né, Thiago? Agora juntos a gente tem falado bastante sobre diversas questões que envolvem o autismo, desde mudanças climáticas, questões do ativismo, detalhes mais técnicos que se relacionam às características do autismo, segundo os manuais de diagnóstico, enfim, várias questões mesmo. Emojis. Emojis também, é verdade. Quem não sabe aí, né, que está assistindo a gente, tem toda uma questão aí de autistas possivelmente terem interpretações atípicas, ou até alguns têm até uma dificuldade de interpretar os emojis e usar eles de uma forma que as pessoas comumente entendem, né? E os autistas podem interpretar os emojis de uma forma um pouco diferente. Então a gente tem um episódio que fez muito sucesso, né, Thiago, que a gente fala sobre os problemas dos emojis entre os autistas. E, enfim, são papos muito, muito descontraídos que eu acabo gostando bastante de falar sobre. Eu convido vocês também a conhecerem lá o Introvertendo e conhecerem o meu canal também. Eu imagino que muita gente que está aqui no chat já conhece, né? Queria ressaltar que vale a pena, pelo menos assim, é claro que não dá para escutar todos, porque assim, o Thiago tem uma linha de produção, assim, né, de podcast. Eu nunca vi uma pessoa tão boa em manter uma produção, assim, de conteúdo. Eu tô com o meu canal há 2 anos e assim, tenho que ter períodos de pausa, tenho que ter assim, nossa, não dá mais, tem que dar um descansado. Mas o Thiago não, ele consegue manter a produção assim fiel, várias estratégias para manter isso. Então, é claro que não dá para assistir todos, mas pelo menos 1 ou 2 ali seleciona pelos assuntos e ouvem que vai dar muito bom, vai dar certo. Eu estava pensando aqui, né, voltando àquele assunto que realmente quando meu filho teve diagnóstico em 2010, não existia isso. E aí, quando começaram a aparecer, quando apareceu 1, 2 autistas falando assim no Facebook, tinha uma baita desconfiança de ver, peraí, tá esquisito, será que essa pessoa é autista mesmo? E, inclusive, apareceu uma época, há alguns anos atrás, apareceu uma pessoa que estava dando golpe mesmo, ela não era autista, ela fingia que era autista e não era, a gente descobriu, foi uma coisa horrorosa. Então, as mães ficavam muito desconfiadas, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é essa relação, porque assim como na maioria dos outros ativismos, né, da deficiência intelectual, da síndrome de Down, começou como uma coisa que veio dos pais e aí depois passou por protagonismo das próprias pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual e as pessoas autistas, né, é o que está acontecendo aqui no Brasil agora. E a gente sabe que a relação nem sempre é harmônica. Para mim, em geral, é harmônica, assim, não só... Eu tenho muitos amigos autistas, amigas autistas no Instituto, a gente tem... Quando a gente formou o Instituto em janeiro, a gente tinha, e eu já sabia, 2 diretoras autistas, agora a gente tem 3, porque uma não sabia, mas acabou de ser diagnosticada. Legal. Então, assim, a gente está cheio da neurodiversidade lá na diretoria do Instituto. Então, eu tenho essa relação muito harmônica e, na verdade, eu aprendo muito sobre o meu filho, ouvindo autistas, adultos, né? E eu queria entender de vocês, através dos canais de vocês, né, que vocês são ouvidos e vistos por muita gente e por muitos pais e mães, como que é essa troca e essa relação? Então, Andréia, é muito legal você falar sobre essa questão da desconfiança, porque, assim, o William até sabe, eu sou apaixonado por estudar a história do autismo. Eu já li, assim, vários livros e tô sempre buscando atrás coisas, assim, porque eu me sinto confortável, é a minha forma de funcionar. Quando eu me interesso por um tema, eu gosto de entender o marco histórico para saber onde que eu estou na história, assim, o que os antepassados fizeram para eu poder entender o que a gente está fazendo hoje, né? O que isso reflete. E uma vez eu li que quando a Temple Grandin escreveu o seu primeiro livro ali, em 1986, ela precisou de um prefácio, se não me engano, do Bernard Rimland, talvez eu esteja me confundindo, mas eu acho que teve um prefácio, assim, né, de algum profissional, acho que foi dele, para ser validada, assim, para as pessoas não terem a desconfiança. Então, a comunidade do autismo, não só nacional como internacional, sempre teve essa coisa, assim, das pessoas
olharem com uma certa desconfiança. Alguns autistas conseguiram conquistar a confiança mais facilmente, mas outros não, e tudo isso depende de questões de contexto e etc. Eu percebo que como a gente teve um gap, principalmente tecnológico no Brasil, e isso também tem um pouco a ver com a questão do diagnóstico, esse ativismo foi mais tardio, né? Mas, por exemplo, desde a década de 90, em alguns outros países, alguns autistas já começavam a participar de fóruns, de comunidades online, né? Já se tinha aquela suspeita de que o autismo não era aquela coisa tão limitada quanto se pensava e que uma nova categoria de transtorno do espectro do autismo poderia surgir a partir daí, né? Já se falava sobre síndrome de Asperger e etc. E é daí que vem o conceito de neurodiversidade, né? Vem exatamente por uma socióloga australiana chamada Judy Singer, que é muito curioso. E eu acho que neurodiversidade é um conceito tão mal entendido na comunidade do autismo, né? Porque a Judy, por exemplo, ela cunha a expressão neurodiversidade porque ela tem uma filha que ela suspeita ser autista, e a mãe dela também tinha os mesmos traços que a filha dela apresentava. Então ela via essa questão geracional do autismo, e foi aí que ela começou a pensar um pouco essa nova categoria de deficiência, digamos assim, que já não cabia na deficiência física, na deficiência psiquiátrica, né, como ela chamava antes, e então ela começa a pensar a expressão neurodiversidade. Só que isso só chega no Brasil na década de 2000 e pelos autistas de lá pra cá, né? E aí você falou sobre essa questão, por exemplo, da desconfiança, infelizmente é algo que ocorre. Mas, por exemplo, no meu caso, né, que comecei a fazer podcast em 2018 e eu já tinha um tempo ali conversando com outras pessoas, até que eu não tive tanta resistência, sabe? De vez em quando aparece, chegam uns e-mails falando assim, eu não acho que você seja autista. E aí eu tenho todo o histórico, né? Eu já passei por 2 profissionais diferentes, em diferentes contextos, que já me atribuíram diagnóstico, mas eu penso que essa resistência está diminuindo, né, daqui a uns tempos. Eu acho que a gente está chegando num contexto de que a influência autista dentro da comunidade, da produção de conteúdo é tão grande que acho que as pessoas começam a pensar 2 vezes antes de falar uma coisa ou outra, né? Mas eu acho que tudo isso vem com contribuições de muita gente, né? Nos últimos 10 anos, vários autistas publicaram livros falando sobre a sua experiência com diagnóstico tardio. Vários autistas começaram a fazer blogs, vários autistas começaram a fazer canais no YouTube. Então acho que isso começou a gerar um certo impacto na comunidade que hoje faz com que as pessoas tenham menos preconceito. E tem uma coisa que eu acho que tá faltando as pessoas comentarem mais, mas que eu acho que vai ficar muito visível nessa década, é que, para mim, a nova marca do futuro da comunidade do autismo são os pais e mães de autistas que estão se descobrindo autistas também, né? Inclusive, você falou do Lagarta, né? Então, assim, eu acho que é isso que vai mostrar para as pessoas o quanto que a neurodiversidade era um conceito à frente do seu tempo, porque a Judy já via isso na década de 90, e agora a gente tá começando a ver isso no Brasil agora. É nada mais coerente, né? A gente fala muito sobre a questão das influências, né, genéticas do autismo. A gente entende, né, como uma condição hereditária, mas ao mesmo tempo onde estão esses pais e essas mães, né? Em comparação à quantidade de, felizmente, né, um aumento de diagnóstico que a gente está tendo agora. Claro que isso se atribui a também conscientização, né, a também atualização nos manuais de diagnóstico e instrumentos mais sensíveis, né, para a gente conseguir identificar o autismo. E eu fico pensando aqui, né, que pensando lá na versão 10 do CID, que a gente tem síndrome de Asperger há um bom tempo, na verdade, né? Só que aqui, até hoje, quando a gente fala sobre síndrome de Asperger, para pessoas da saúde, muitas vezes, para pessoas, ainda assim tem uma certa, né? Eu entendo que, muitas vezes, quando eu falo esse termo, a pessoa ela pode listar algumas características, ela pode conseguir ter uma imagem, assim, né, de um livro, talvez, que ela leu ali durante a faculdade, mas que, ao mesmo tempo, é muito difícil, ainda hoje, de pessoas assim, síndrome de Asperger, eu tenho um amigo que é. Eu tenho um colega. Não, já estudei com... sabe, não tenho... Parece que é uma coisa ainda de muito outro mundo, assim, sabe? E aí, tanto é que isso contribui para aquele estereótipo o autista fica no mundinho dele e tal, e etc, né? Mas, que eu acho terrível, inclusive, mas eu vejo ainda até hoje isso, né? E a gente tá falando o quê? De 20 anos, no mínimo, 30 anos quase, que a gente tem esse termo já aceito, cunhado, disseminado, há 20 anos que a gente tem esse termo, essa condição, já pelo menos deveria ter, né? Ela sendo explicada na academia, nos cursos, e mesmo assim, até hoje, falando em 2021...
a maioria dos profissionais, né, a maioria das pessoas que deveriam estar supostamente, né, acostumadas com pessoas com essa condição ainda não estão, né? Então, é claro, não estou falando aqui que é necessariamente culpa dos profissionais, é muito além do que isso, né? É muito relacionado também com o movimento de conscientização do autismo, que infelizmente tem ganhado mais força agora também. É muito relacionado justamente à validação desses autistas que agora, só agora, nos últimos anos, começaram a criar conteúdo. E tanto é que parece uma coisa tão estranha, né? Como o André falou, que é tipo assim, poxa, mas autista pode falar, né? Autista pode criar conteúdo? Autista, não deve ser, né? Eu mesmo fui desdiagnosticado de autismo umas 4 vezes já online, né? Algumas pessoas se dão um trabalho de até mandar o CRP, o CRM, assim, né? Na live, como... É claro, eu entendo, né? Entendo que isso é reflexo de... Como o Thiago falou, né, quando a gente vai ver o histórico de toda a questão, né, que envolve o autismo, realmente a gente vê muitas falhas ainda, muitas lacunas, que a gente está engatinhando nisso agora, né. Temos que nos situar nessa posição de que, infelizmente, a gente ainda está num cenário muito precário de conscientização agora. Então, a quem se expõe na internet, infelizmente, nesse momento... vai ter que lidar com isso, infelizmente, né? Mas felizmente, por outro lado, como o Thiago também citou, o ativismo do autismo tem ganhado mais força, essa questão da validação, né? Enquanto sujeito autista também tem se tornado mais nítido, né? Nas redes. O movimento da neurodiversidade também vem com essa bandeira e contribui justamente para uma segurança mesmo, né? Eu falo segurança aqui no sentido literal da palavra mesmo, porque imagina só o quão intimidador pode ser, né? Uma pessoa que é autista, que recebeu o diagnóstico, que muitas vezes ela não tem segurança sobre sua própria condição, a princípio ela tem, né, uma repulsa até, que isso pode acontecer, né? Porque afinal de contas... você tem uma sociedade inteira, você tem uma equipe de profissionais inteira que fala baixinho quando fala sobre autismo, que fala assim, mas você tem esse probleminha aí, mas assim, você tem outras qualidades também. E aí você é dito dessa forma. E aí como você vai gostar da sua própria condição, né? Quando te apresentam ela dessa maneira. Pensando numa pessoa que passa por todo esse processo e que finalmente ela tem a segurança, tem uma validação mínima para chegar e falar assim, olha, eu vou falar sobre uma experiência na internet. E aí a primeira coisa que ela ouve de outros profissionais que supostamente seriam pessoas, né, que poderiam contribuir ou apoiar ela seria, não, mas isso não é autismo. Tem picaretagem em todo canto da internet, infelizmente isso pode acontecer de fato, não estou dizendo que é só um lado, né? Mas ao mesmo tempo, pelo lado do ativismo do autismo, né, dos autistas protagonizando esse movimento, ainda assim a gente tem ganhado mais força agora, mas na minha compreensão a gente ainda está muito longe do ideal, né? E espero que a cada ano que passe tenha mais podcasts, tenham mais canais, tenham mais vias, né, de comunicação e disseminação para contribuir com essa validação que a gente ainda precisa, que ainda é bem baixa, na verdade, né, em comparação ao que eu diria como cenário ideal. Então, assim, até a própria comunidade médica ainda tem essa imagem muito engessada, né, antiga, e não entende muito a questão do espectro, e basta a gente dar uma caminhada pelos autistas ativistas que a gente tem atualmente na internet para entender a dimensão desse espectro. Então, para quem segue, por exemplo, a Carol Souza, que é uma autista que escreve lindamente, você vê os textões que ela escreve, mas na hora que ela vai gravar um vídeo, ela tem extrema dificuldade. Para formar frases, ela tem extrema dificuldade. Então, nem parece a mesma pessoa que está escrevendo. Então, isso é o espectro do autismo. Né, tem autistas que conseguem conversar com você no WhatsApp como se fosse qualquer pessoa, mas não consegue gravar um vídeo, não consegue falar com você pelo telefone. Então é isso, a compreensão de que é um espectro, também eu acho que está vindo muito justamente por causa dos autistas que estão tendo coragem de se expor, de ir para o Twitter, de ir para o YouTube, de ir para o Facebook e se mostrarem dessa forma. Com certeza, Andréia. Inclusive, né, esse seu exemplo é muito interessante porque existem coisas na vida social que as pessoas interpretam como se fossem coisas mais simples do que outras. Vou talvez explicar isso de uma forma mais concreta. Uma pessoa autista que consegue fazer um mestrado e um doutorado,
as pessoas vão partir do pressuposto, já que ela consegue fazer o mestrado e o doutorado, que são etapas difíceis da vida, né, que não a maioria das pessoas fazem, ela vai conseguir fazer todas as funções domésticas da casa sem dificuldade. Que ela vai sair de casa e vai lembrar de levar os documentos, que ela vai conseguir iniciar uma conversa, finalizar. Então, eu imagino que, principalmente para autistas, que têm uma certa autonomia em algumas atividades, mas não têm autonomia em outras, esse julgamento da sociedade é muito forte e muito doloroso, né? E eu acho que os autistas que estão se propondo a falar sobre autismo na internet conseguem trazer essa parte fina e essas nuances do espectro do autismo que são muito difíceis das pessoas entenderem de uma forma automática, né? Poderia dizer assim. Inclusive, tem muitas temáticas que a gente discute na comunidade do autismo e que só começaram a ser discutidas de alguns anos pra cá porque os autistas começaram a levantar esses temas, porque não era muito comum entre familiares, entre profissionais. Isso é normal porque muitas vezes a prioridade ali está no básico, né? É de saber como acessa o diagnóstico, etc. Mas autistas, por exemplo, começaram a introduzir a discussão sobre autismo em mulheres, que foi uma discussão que hoje em dia é geral na comunidade, mas eu acho que ela começou principalmente por causa, né, das mulheres autistas. A gente começou a discutir de uns tempos para cá a questão da sexualidade, que não era um tema muito discutido. Agora, principalmente de 2020 para cá, não que isso não tenha sido discutido em outros momentos, mas, por exemplo, a questão negra no autismo começou a ser discutida de uma forma mais massiva, inclusive por profissionais, de 2020 para cá, quando teve o caso do George Floyd, e alguns ativistas começaram a trazer esses assuntos. Então, eu imagino que algumas temáticas como essa, que são principalmente mais voltadas ao social, elas demorariam 20 anos para entrar na comunidade do autismo se não fossem os autistas. Então, acho que essa variabilidade de pessoas dentro da comunidade falando sobre diferentes temas é muito relevante. Uma coisa também que eu gosto muito de bater na tecla é que a gente mora num país muito grande, um país de muitos contrastes. A experiência de uma pessoa autista na cidade de São Paulo é diferente de uma experiência de uma pessoa autista que mora, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Sul, que vai ser diferente de alguém que mora no interior do Amazonas, que vai ser diferente. E aí, ter a possibilidade de ouvir diferentes experiências, diferentes relatos, considerando, né, mais uma vez reforçando que essa questão tecnológica está cada vez mais chegando para as pessoas, pelo menos um WhatsApp ali, um Facebook, etc. Isso faz com que a gente tenha experiências diferentes e que, de certa forma, a gente não tenha essa visão tão engessada do autismo como se todo mundo tivesse acesso a todas as ferramentas e todos os modos de vida que se tem numa grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro. Pergunta para os dois. O que vocês acham que falta para que a internet seja mais inclusiva para os autistas, para que mais autistas se manifestem, coloquem suas opiniões, façam podcasts, façam canais? É uma questão de inclusão social mesmo, financeira? Qual que é a questão por trás aí, para que tenha uma maior inclusão? O ambiente da internet é um ambiente puramente social. E eu acho que aí tem um pouco também a ver com a questão, por exemplo, do próprio mercado de trabalho, né? São atividades puramente sociais. E autistas acabam saindo em desvantagem em algumas dessas questões. Mas eu penso que em termos de ferramentas, eu acho que a gente está conseguindo dominar muito bem. Eu estou trabalhando agora, eu também ingressei no mestrado agora, mestrado em comunicação na UFG. E eu tenho trabalhado um pouco com pesquisa sobre podcast e autismo, para entender um pouco como é que é esse universo do podcast do autismo de forma mais ampla, até no cenário global. E o que eu tenho percebido que, por exemplo, nos últimos anos, muito mais autistas têm se proposto a criar mídias como podcast do que profissionais e familiares. Então, assim, o uso dessas tecnologias está muito mais na nossa mão, talvez, de forma geral. O que ainda falta para nós nessas produções de mídia é um domínio mais técnico da produção, né? Então, muitas vezes a gente faz uma coisa mais para externalizar a nossa vida, as nossas dores, uma coisa mais íntima, uma coisa mais direta, e talvez por não ter esse traquejo de pensar no público, de pensar algumas coisas mais mercadológicas, diria assim, entre aspas, né? A gente talvez saia em desvantagem nesse sentido. É claro que a gente vem de uma comunidade que é naturalmente desigual, né? A comunidade do autismo no Brasil, ela começa a se estruturar na década de 80, os autistas entram nisso 30 anos depois, então, assim, é natural pensar de que a gente já começa uma desvantagem aí por si só, né? Mas eu acho que a gente tá conseguindo vencer isso um pouco mais. Eu penso também que existe uma noção, e isso também está começando a se quebrar, principalmente agora, depois que teve a pandemia, etc., de que a produção de conteúdo na internet, o ativismo de internet, ele seria inferior ao ativismo presencial. E eu acho que isso está começando a se quebrar um pouco na mente das pessoas,
Porque se o cenário do ativismo no Brasil, né, historicamente ele é constituído por familiares, a gente vai pensar automaticamente que as associações, as organizações também são feitas por familiares. E então, há de pensar que nesses espaços onde não tem muitos autistas, os autistas vão se integrar onde eles talvez teriam mais facilidade de penetração que na internet. Só que a gente tem aí duas coisas acontecendo. A primeira coisa é que eu percebo que as associações de autismo estão começando a abrir mais espaço para autistas, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, né? Tá tendo algumas resistências, mas isso tá acontecendo, pelo menos a passos. E as pessoas estão entendendo que criar conteúdo na internet pode ser uma extensão da vida real. Então acho que isso tá se resolvendo. Eu sou relativamente esperançoso com relação a isso. O Thiago falou algo muito interessante sobre a questão a questão mercadológica, tudo que envolve realmente a distribuição disso, né? E aí agora puxando um pouco pro lado realmente de como essas plataformas funcionam, né? Eu, por exemplo, como criador de conteúdo no YouTube, eu considero que eu não tenho um canal. Quem tem meu canal é o YouTube, na verdade, né? Eu vejo muito claramente dessa maneira. O YouTube, ele distribui o meu conteúdo para quem ele considera que é relevante. Agora, olha só que difícil que a gente fica nessa situação, né? Porque, poxa, eu atingi um nível de alcance, né, que eu diria como quase próximo do que eu poderia considerar como ideal. Eu não sei se tem como crescer mais. Mas, ao mesmo tempo, olha só quantas pessoas tem na sociedade que a gente precisa conviver, inevitavelmente, né? Então, muitas vezes eu posso até ser popular, ou as pessoas podem até me conhecer no meio do autismo, mas às vezes o meu vizinho que precisava de uma mensagem minha não faz a mínima ideia de que existe sequer canais no YouTube, que existem perfis de autistas no Instagram, porque as plataformas identificaram que para ele, né, aquele conteúdo não era relevante. Então a gente tem esse tipo de coisa também, que eu acho que a gente precisa encontrar alguns meios de distribuir pautas sociais em geral, né, na verdade, não somente sobre o autismo, mas também conseguir trafegar essas mensagens, né, nesse público que não necessariamente vai lá e vai... Nossa, que vontade de ouvir um autista falando hoje. Às vezes ele nem sabe que isso existe, sabe? Então a gente precisa de formas de distribuir essas mensagens também para essas pessoas, né, e convidar elas a observar um pouco mais de perto a nossa realidade, e tudo isso, né, inevitavelmente envolve muitas questões mercadológicas, né, envolve muitas questões de estar posicionado em ambientes estratégicos, né, para, pelo menos, é claro, é claro que é inviável de se falar sobre autismo todos os dias do ano, porque tem várias outras pautas que são muito, muito importantes também, né, de serem discutidas, mas que pelo menos que haja algumas datas, né, mais específicas, como no caso o 2 de abril e outras datas importantes, né, o dia das PCDs, por exemplo, né, que a gente consegue trafegar essas mensagens para quem realmente precisa ouvir elas, né. Então eu penso muito nesse aspecto também, né, nessa perspectiva de distribuir mensagens para quem muitas vezes nem sequer faz ideia do que é autismo. Não, você trouxe uma perspectiva super interessante mesmo, porque o algoritmo das redes sociais, ele tende a ficar mostrando para as pessoas só aquilo que elas já curtem, né? Só coisas similares ao que elas já curtem. Então, se a pessoa não se interessa por nada parecido com isso nunca vai aparecer no feed da pessoa, né? Então, como que a gente quebra esse ciclo, né? Acho que talvez a melhor forma seja aparições em canais nada a ver, né, como convidado, você em algum canal nada a ver com alguém que você fez amizade, alguma coisa assim. Eu estava até pensando pelo lado político, né, teve campanhas políticas que fizeram isso, teve gente da esquerda aparecendo em canal político que era meio que até conhecido mais por pessoas da direita e tudo. Na época do Boulos, aqui em São Paulo, aconteceu isso. Então é um jeito de dar uma quebradinha no algoritmo, né, para dar uma redistribuída aí nas coisas. Eu acho que a chave para isso é o pessoal descobrir que autista também não necessariamente fala só sobre autismo, né? Eu acho que tem muita relação com descobrirmos quais são os pontos positivos, né? Os pontos da peculiaridade, da forma que a gente percebe o mundo, da forma que os autistas percebem e conseguem produzir coisas, né? Que no caso, por exemplo, o Thiago, eu estou falando sério isso, genuíno. O Thiago produz como se fosse uma empresa, o Introvertendo. E ele é só uma pessoa.
É difícil. Eu acho que eu sou a única pessoa... Dele, William. Mas esse é o ponto. Então, esse que é o ponto, assim. Não é uma coisa comum de você ver, sabe? E eu acho incrível. Porque eu, como criador de conteúdo, né? Eu tô vivenciando isso na pele. E também por conta das questões digitais e tal. Eu sempre tô no meio digital. Eu acabei conhecendo muitas empresas que vira e mexe, tem algum projeto, querem distribuir alguma coisa, né? Nas redes sociais e tal. E eu sei a dificuldade que é, né? Hoje, o Thiago foi listar os episódios que eu participei do podcast e tem, sei lá, uns 15 números de episódios. E o Thiago sabe, através dos números, ele sabe falar o título de todos. E assim, a gente tá falando de mais de o quê? Cento e quantos, Thiago? 160? 163 publicados e 169 na fila pra lançar, tem até os 169. Então, e assim, eu acho isso uma coisa... e isso é uma peculiaridade que a gente sabe, né? Que tá muito relacionada ao autismo, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu não sei quantos anos eu teria, eu acho que teria menos de 4 anos até, uma memória muito antiga. Que o meu pai é ourives, né? E ele trabalha com joias e pedras preciosas, etc. O meu primeiro hiperfoco que eu me lembro foi pedras semipreciosas. Eu sabia o nome de todas, a escala de dureza, enfim, várias outras características dessas pedras, sabe? E isso, querendo ou não, é uma coisa que transpondo, né, habilidades hoje em dia, na vida adulta, eu sei que essa questão, essa peculiaridade que está muito associada ao autismo, também me traz vantagens, também me traz, não necessariamente vou dizer vantagens, mas dizer produções atípicas, vou dizer produções específicas, produções diferentes, e que são muito curiosas, que são muito legais e que podem ser consumidas por qualquer pessoa que seja, né, PCD ou não, autista ou não, e enfim, eu acho que a chave pra gente aparecer nesses lugares nada a ver, digamos assim, a gente pensar nessas estratégias pra gente se posicionar em lugares pra gente mostrar o autismo além de algo, o autismo patologia, tadinho, né, do autista e etc. Mostrar essa outra questão do autismo, a questão que também está associado muito a uma visão peculiar de mundo, que está muito associado a criações atípicas e específicas que, poxa, acaba sendo bom, acaba sendo legal, acaba sendo incrível, impressionante muitas vezes, ou que não seja necessariamente impressionante, meu Deus, fez sucesso, fez dinheiro, número de seguidores, mas que é peculiar, que é uma outra visão, uma outra interpretação das coisas. E eu acho que falta ainda a sociedade aprender isso, sabe? Contemplar obras, contemplar produções de autistas, entender o que há de específico, o que há de elegante, o que há de peculiar nessa outra visão de mundo. Eu, sinceramente, no momento que eu não tinha parado para pensar nisso até o momento que eu começo a ir para congressos, e começo a ver, por exemplo, artistas autistas, né? A Letícia, por exemplo, Letícia Soares, eu acho incrível o canal dela, né? E assim, são vídeos curtinhos que alguém poderia, uma autista fazendo o vídeo e tal, mas é incrível, né? E eu não tinha parado para notar o quanto era incrível até eu ir nesses eventos, nesses congressos e ver. Só que qual que é o problema? Que nesses congressos só tá o pessoal da esfera do autismo. Poxa, eu não consigo imaginar que essas obras também não poderiam ser apreciadas por pessoas que estão fora dessa esfera, sabe? E eu acho que a gente ainda precisa distribuir isso. Eu acho que acho que a chave tá aí, sabe? Fico sempre pensando nisso. Um evento sobre autismo que não é para pessoas da comunidade do autismo. Um evento sobre autismo que é para outras pessoas, né? Convidar, fazer essa ponte. Eu acho que aí tá a estratégia. Eu vi essa discussão muito no movimento negro ano passado. Deu um baita do quiprocó na época do Dia da Consciência Negra, porque algumas emissoras não colocaram pessoas negras para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Aí depois começou uma discussão de que pessoas negras também são intelectuais, etc., e deveriam ser chamadas para falar de coisas além do racismo. Então, existem pessoas negras que são sociólogas, que são médicos, infectologistas, historiadores, etc., etc., e eles estavam ficando meio nervosos de ser chamados em canais de televisão só para falar sobre racismo. Vocês acham que no movimento do autismo, vocês já passaram da fase de chamem autistas para falar em congressos, etc., sobre autismo? Em que fase que tá? No chame a gente ou já tá na fase de a gente não quer só falar de autismo? Em que fase que tá aí? Essa é uma ótima pergunta, porque isso vem de uma angústia que eu até já conversei com o William várias e várias vezes. A gente tem vários pontos aí, mas eu gostaria de começar assim, dizendo que a gente teve nessa história recente do autismo aqui no Brasil, pelo menos aí dos últimos 4 anos,
de eventos sobre autismo serem anunciados, não terem autistas, e alguns autistas nos comentários começaram a se movimentar, mobilizar vários outros e começarem a pressionar mesmo, não tem autista no evento, não tem autista no evento e tal. E aí, hoje em dia, praticamente a maioria dos eventos sobre autismo, exceto aqueles que têm temas muito, muito específicos, por exemplo, a genética do autismo, etc., a maioria deles traz autistas. Só que aí eu vejo um outro problema, né? É um problema que surgiu quase que instantaneamente, assim, na comunidade como consequência. As organizações começaram a pensar, bom, a gente tem que trazer autistas, então vamos chamar um autista e esse autista vai falar da experiência dele em como ser autista. E só, sabe? Então isso acabou criando um outro problema dentro da comunidade, porque a gente tem autistas com diferentes formações. Eu penso que a maioria dos temas, né, voltados ao autismo hoje, a gente consegue ter autistas que tenham um conhecimento, um domínio técnico sobre o tema, e eu acho que é muito perigoso e muito triste você chamar um autista para falar no evento só porque ele é autista. Eu já passei por algumas experiências muito desagradáveis, Andréia, de estar no evento sobre autismo e me sentir tão desconfortável de sair do evento e querer chorar, assim, porque o ambiente, assim, parecia que... Duas coisas, né? Primeira coisa, eu fui chamado só por ser autista, e segundo lugar, na hora que eu tava falando, ninguém tava se importando, porque parece que a organização colocou ali um autista só pra ninguém reclamar, e o público-alvo do evento não se interessa pela fala. Então, eu senti o meu tempo desperdiçado, e eu me senti ao mesmo tempo invalidado. Então, eu penso que isso não está sendo ainda muito discutido dentro da comunidade do autismo, mas é algo para se pensar, né? Eu acho que é algo importante, assim, porque a gente tem muita gente que pode dar contribuições legais na comunidade do autismo, né? A gente tem autistas em todas as fases da idade, nós temos autistas em diferentes áreas do conhecimento. Eu penso que a gente pode ter algumas estratégias para evitar isso. Eu penso que as próprias organizações de autismo poderiam começar a pensar nisso, no sentido de que, como autistas têm o autismo, né, é uma deficiência que tem características que se manifestam dentro do meio social, com a dificuldade de interação social, é normal pensar que autistas vão ter dificuldades naquilo que a gente chama de networking. Então, assim, a comunidade do autismo é muito isso, né? Você vai chamando, às vezes, para um evento ou outro, pessoas que você conhece, pessoas que você já tiveram contato. Então, às vezes, tem um autista que tem um conhecimento absurdo sobre um tema, mas não tem um círculo social, não tem muitas pessoas que conhecem. Então, como acessar isso? Então, acho que as organizações poderiam começar a pensar nisso também, nesse sentido, né? Eu acho que isso faz parte de um amadurecimento da comunidade que a gente ainda não tem. E, infelizmente, hoje, se você me perguntasse assim, olha, como é que a gente vai lidar com essa situação, eu ainda pensaria duas vezes ainda de trazer outros colegas autistas para essa luta, que às vezes eu e o William a gente passa em alguns eventos, para que eles não passem pelo que a gente está passando, às vezes em alguns contextos, algumas situações, sabe? De que as pessoas não lidam com a gente com traquejo, que deveriam lidar, e cria uma situação desconfortável. Eu particularmente não gosto muito da ideia de precisamos de um autista, né? Porque é um evento sobre autismo, mas precisa de um autista. Aí o organizador muitas vezes não sabe quem convidar, não conhece tal, e etc. Aí vem aquela questão do networking, né? E aí começa errado por aí, né? Na verdade, olha que curioso. Porque é uma pessoa que quer organizar um evento de autismo, só que ao mesmo tempo ela não conhece nenhum autista, né? Aí, né, olha o cenário, o reflexo do cenário que a gente tá, né? Mas tudo bem, aí vamos supor que essa pessoa se esforça, tal, e etc. Eu conheço um, conheço outro, conheço tal. Aí só tem aquela opção pra aquela pessoa. Porque ela tá naquele viés de assim, meu Deus, eu preciso de um autista aqui, vamos chamar ele. E aí ele vai chamar essa pessoa, só que aí esse organizador pensa assim, ufa, que bom, agora já tem um autista pelo menos, né? Aí vou focar no que importa agora. Aí ele vai lá e foca nos outros palestrantes, foca na agenda dos outros, enfim, e não se preocupa tanto com a questão do autista participando, né? Porque, já cumpri o que eu precisava, já temos autista no evento. Eu vejo isso muito acontecendo. Eu acho que hoje em dia, por causa da pandemia em específico, ficou mais fácil de acessar, né, os autistas, porque até então, em eventos presenciais, você precisa toda a questão da logística, né, que muitas vezes a pessoa não... Eventos, né, pequenos, é claro, fica um pouco mais difícil mesmo de você bancar toda a questão aérea e tal. Às vezes até o autista pode ter uma dificuldade também, né, com a questão do avião, que, enfim, acaba limitando um pouco as opções, né, de quem organiza. Então, nesse sentido, eu concordaria com o Thiago, que me parece
que ainda infelizmente estamos nesse estado assim de que tipo assim, chamaram um autista, então tá pelo menos na vantagem, digamos assim, porque pensando que, nossa, eu tenho isso, né, assim, chamaram pra mim pra um evento, e aí eu fico pensando, mas eu não vou dar conta desse evento porque eu já tenho muitos. Vou passar pra algum amigo meu, algum outro autista que eu conheço. Aí eu fico pensando, mas será que isso vai ser bom pra ele? Será que esse cara aqui não tava me chamando só pra cumprir a tabela? Será que ele não vai dar o apoio necessário? Será que ele realmente, o público-alvo ali vai estar prestando atenção, né? Porque se for pra mim, pelo menos eu lido. Mas e se eu colocar alguém nessa posição, eu recomendo esse evento pra outra pessoa, e aí, né, fica nessa situação desagradável. Eu tenho muito esse receio ainda, hoje mesmo, ontem mesmo isso aconteceu. Se começa já nesse sentido assim de, poxa, a pessoa já digitou meu nome errado logo no início do e-mail, assim, sabe? E aí eu acho que ela não conhece muito bem. Ela não me conhece muito. É claro que eu não quero, assim, erros acontecem, né? Não posso julgar todo mundo por errar o nome, mas infelizmente isso acontece bastante, que precisa de algum autista. Tem um autista popular lá que é tal pessoa, chama ele. Nem sabe o que vai falar, nem sabe. Então, eu acho que a gente ainda é cedo, né? A gente se posiciona ainda nesse momento um pouco sofisticado, pouco desenvolvido ainda, mas sou otimista que nos próximos anos, logo logo, a gente vai chegar nessa conclusão de que autistas não é só sobre falar sobre autismo, não, e que essas outras habilidades, outros interesses deles vão passarem a ser mais explorados em eventos de autismo, sim. Obrigado, André, obrigado, Thiago, obrado, William. Foi sensacional escutá-los, um prazer assim, inenarrável. Estamos aí juntos, né, nessa luta em prol da construção de uma sociedade que seja menos capacitista. É isso, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.